eu queria muito hoje na tribuna fazer o meu pronunciamento, que é o pronunciamento de abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Enfim, senhor presidente Medeiros, o que me traz à tribuna nesse momento é porque hoje é um dia especial. Primeiro, que 21 de setembro é o início da primavera. E hoje, ele, por uma lei de minha autoria, foi transformado no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Estamos, assim, iniciando esta semana, que com certeza serve para aumentar o nível de consciência de todos os brasileiros sobre a questão da deficiência. Nesse sentido, haverá uma audiência pública no dia 23, na Comissão de Educação, para marcar nessa linha o Dia Nacional dos Surdos. Acontecerá também no dia 24, aqui nesse plenário, sessão especial conjunta para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e a entrega da comenda Dorina Noil. Senhor presidente, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei 11.133, de 2005. Ela nasceu de um projeto de lei de nossa autoria que apresentamos aqui em 2003 e aprovamos em 2005. Creio que vale a pena lembrar que 21 de setembro não foi escolhido por acaso. A opção da data levou em conta a chegada da primavera, o renascer das flores, das esperanças, da semeadura, e numa demonstração, como está na capa da pessoa com deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a natureza sabe respeitar as diferenças. Se o homem respeitasse tanto as diferenças, como a natureza respeita, com certeza nós estaríamos num planeta e numa concepção de vida muito mais humanitária e melhor para todos. Senhor presidente, 21 de setembro carrega em si uma enorme simbologia. Neste ano, ele tem um significado ainda maior, pois este foi o ano que foi sancionado, e eu tive a alegria de ter sido o autor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse Estatuto é originário de um PL ainda chamado número 6 de 2003, que apresentamos lá atrás, fruto de demanda da sociedade e que agora se tornou na Lei 13.143 de 2015. Senhor presidente, vou ratificar aqui, para não falar de todos os artigos, são mais de 200, vou ratificar 3 pontos que tenho destacado, que eu entendo fundamental no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Primeiro, punições. O Estatuto estabelece punição para quem descumprir a legislação pertinente. Leis anteriores não previam, com o mesmo rigor que agora, qualquer punição diante do descumprimento do Estatuto. O Estatuto é incisivo nessa questão. Um outro ponto que eu achei importante, entre tantos, auxílio e inclusão. Esse auxílio passou a ser inserido no ordenamento jurídico brasileiro a partir da aprovação do Estatuto da seguinte forma. Hoje, a pessoa com deficiência que não possui renda mínima superior a 1/4 do salário mínimo recebe o benefício da prestação continuada BPC. O auxílio inclusão será uma espécie de plus no salário da pessoa com deficiência que entrar no mercado de trabalho. Com relação a esse assunto, eu tenho ouvido muitos depoimentos de pessoas com deficiência que recebem o BPC e não se sente estimulado, então, a buscar o mercado de trabalho, pois terão que abrir mão do benefício para poder receber o salário na empresa. O auxílio inclusão surge, então, como um incentivo para que essas pessoas se sintam encorajadas a buscar o desafio do mercado de trabalho.
Então, vejamos, com mais pessoas com deficiência entrando no mundo do trabalho, teremos mais pessoas saindo da condição de beneficiários da assistência social e passando a ser, então, aí sim, contribuinte da Previdência, e não dependente da Previdência, da Seguridade Social, no caso. Tomada de decisão apoiada, senhor presidente, ao item 3, essa tomada de decisão apoiada é um dispositivo legal introduzido pelo Estatuto no âmbito do Código Civil Brasileiro. Esse dispositivo permite que a pessoa com deficiência intelectual escolha uma ou mais pessoas de sua confiança para que lhe dê suporte na tomada de decisões sobre atos da vida civil. Ainda, senhor presidente, quero me referir ao mecanismo da tomada de decisão. Apoiada como um dos maiores avanços do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois é através desse instrumento que a pessoa com deficiência intelectual poderá libertar-se de um processo atávico que sempre lhe colocou numa condição inferior, vulnerável, sendo visto como incapaz de tomar decisões, de fazer suas próprias escolhas. Por isso, senhores e senhoras, é preciso lembrar que a deficiência é um tema que tem recebido a atenção do Estado e da sociedade apenas em um período bastante recente da nossa história. A legislação nessa área tem avançado especialmente nos últimos 25 anos. Nesse sentido, podemos citar as inovações trazidas com a própria Carta Maior, a nossa Constituição, as cotas para o serviço público e reservas de vagas na iniciativa privada para pessoas com deficiência, como também cota no ensino técnico e nas universidades. Isso sem falar na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que abrange todo o planeta. Ela, a Convenção, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência caminharam juntos e muitas vezes se mesclaram, até que em julho deste ano, enfim, o estatuto que apresentei, e teve 4 relatores, e eu destaco aqui os relatores, Romário, Maria Gabrilli, Celso Russomano e também o ex-senador, que agora, recentemente, se tornou governador lá no estado do Pará, que é o Flávio Arnes, vice-governador. Com isso, senhor presidente, quero dizer que a consciência da sociedade sobre o direito dessa parcela da população é algo que aos poucos vai evoluindo. Cada vez mais a gente vai respeitando as diferenças e vai integrando as pessoas com deficiência. Eu tive a alegria de receber hoje no meu gabinete uma menina linda, uma modelo, eu diria. É cega, lá do Rio Grande do Sul, que vieram com seus pais me visitar. E fiquei muito feliz de ver ela conversando com um dos meus assessores, o Luciano, que também é cego, e eles ambos falando pela linguagem do tato, do contato, e ele mostrando a casa para ela. Eram 2 pessoas especiais. Estavam ali 2 anjos, praticamente, que só sabem fazer o bem sem se preocupar a quem. Enfim, senhor presidente, gradativamente estamos ampliando o direito das pessoas com deficiência. Eles estão, por mérito deles, conquistando cada vez mais espaço e melhorando, assim, as condições de vida de todas as pessoas com deficiência. Eu repito isso e digo de novo que, com muito orgulho, que o meu chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, que se chama Santos Fagundes, também é deficiente visual, é cego. E tem mostrado toda a sua capacidade. Não é porque eu sou bonzinho e fiquei com pena dele, não. Ele é meu chefe de gabinete há 15 anos no Rio Grande do Sul e é pela sua competência que ele está lá. É porque teve a oportunidade. Por isso, senhor presidente, eu, além de tudo que aqui tenho falado e mostrado nessa área, sei que fizemos muito, mas há muito que fazer ainda nessa caminhada, assegurando às pessoas com deficiência direitos para que eles mostrem toda a sua capacidade. Senhor presidente, para dar exemplos, cito a adoção do desenho universal
cotas para o ingresso no ensino superior, incentivar as pequenas empresas a darem suas contribuições para a empregabilidade das pessoas com deficiência, dar prioridade na tramitação de processo na Justiça e na administração direta das pessoas com deficiência, incluir os surdos na isenção do IPI para a compra de veículos e adaptação de veículos em autoescolas para o treinamento de pessoas com deficiência. Senhor presidente, senador Medeiros, é como eu disse anteriormente que fizemos muito, mas há muito por fazer. A legislação tem avançado, mas de forma ainda muito lenta. Os princípios nela contidos serão consolidados na medida em que a sociedade for se apropriando desses conceitos e incorporando esse novo olhar, esse novo tato, essa nova forma de integrar as pessoas com deficiência. Senhor presidente, essa é a convocação que faço. Vamos fazer que o Estatuto chegue ao mundo do trabalho, às instituições e à sociedade civil. Vamos fazer cumprir as cotas nas empresas. Vamos construir as cidades com acessibilidade. Vamos dar instrumentação e abrir escolas e universidades para a integração total das pessoas com deficiência. Vamos disseminar a inclusão e transformar em hábito a prática da não discriminação. Senhor presidente, incluir e não discriminar é recepcionar o outro, abrir-se, ombrear com ele na construção de um novo modelo de sociedade. Disse uma vez Martin Luther King que o sonho dele era ver homens e mulheres deficientes, brancos, negros, índios, ciganos, não importa se tinha deficiência ou não tinha, ou pela cor da pele, de mãos dadas, sentados da mesma mesa e comendo do mesmo pão. Uma sociedade em que o direito de um é a demanda de todos. Nesse sentido, senhor presidente, faço aqui uma homenagem àqueles que buscam fazer dessas palavras não somente um discurso, mas algo palpável, algo real. Desse modo, vou falar sobre aquelas pessoas que, de forma anônima e voluntária, fazem as diferenças, imbuídas de um alto grau de sensibilidade e consciência social. Essas pessoas fazem parte de ONGs, institutos, associações, como a PAI, por exemplo, ou até mesmo atuam de forma independente, mas sempre em favor das pessoas com deficiência. Seja por intermédio da prática de esporte, da arte, da educação continuada, do trabalho, o que está sendo promovido para esses homens e mulheres, jovens e idosos, pais e mães, é a mais pura, ingênua, transparente, real, solidária e fraternal inclusão social. Quero apenas citar alguns trabalhos que vão nessa linha. Inicialmente, gostaria de falar do Clube do Ledor, um grupo que reúne cerca de 80 voluntários, dos mais variados perfis de profissão. O clube funciona no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, em Brasília, e atua na leitura de apoio a deficientes visuais, ajudando-os em estudos escolares, preparação para vestibular e concursos públicos, ou simplesmente para informações gerais. Outra iniciativa importante foi a que originou a criação do Instituto Open Door. O Instituto foi idealizado por Gustavo Pimenta e oferece gratuitamente cursos de inglês e informática para pessoas com deficiência e carentes. Também não posso deixar de falar de uma iniciativa proporcionada pela tecnologia. Estou falando do My Eyes, seja meus olhos. Por meio desses aplicativos, deficientes visuais podem contar com a ajuda de pessoas que enxergam e que as ajudam voluntariamente a realizar a atividade no dia a dia. Senhor presidente, para coroar essas homenagens, quero falar de uma iniciativa que me deixou, no mínimo, como a gente fala, arrepiado. Quero falar sobre dois meninos lá de Curitiba, estado vizinho meu, lá no Paraná.
os meninos do suco. É assim que ficaram conhecidos os meninos Guilherme e Arthur, um de 11 e o outro de 12 anos. Os meninos ficaram sabendo pela televisão que uma idosa que vivia em um abrigo necessitava de uma cadeira de rodas, de banho e fraldas. Sensibilizados pela situação, Guilherme e Arthur, lá de Curitiba, quiseram fazer algo para ajudar. Foi então que tiveram a ideia de fazer refresco, vender, conseguir o dinheiro e ajudar essa senhora. Um dos meninos conseguiu R$2 com a mãe e comprou, segundo ele, um pacote de quisuco. Depois ambos foram para a frente da casa, com uma tábua de passar, a jarra de suco, os copos e um cartaz que explicava qual era o objetivo daquela empreitada. Até o fim do dia, Guilherme e Arthur, parece que eu estou vendo a imagem deles, tinham conseguido R$17. Foi quando uma vizinha tirou uma foto, sensibilizada também, e postou no Facebook. A iniciativa dos meninos do suco conquistou milhares e milhares de pessoas. E no dia seguinte, já havia dinheiro mais do que o suficiente para comprar não só a cadeira de roda e as fraldas para aquela idosa, mas para ajudar, inclusive, outras pessoas na mesma situação do abrigo da cidade. Empolgados pelo sucesso que fizeram nas redes sociais, Arthur e Guilherme disseram que vão continuar ajudando outras pessoas. Esses exemplos, e que emocionam a todos nós, tenho certeza absoluta, não tem como, tornam o dia de hoje especial. Bons ventos, bons ares estão a vir de parte do nosso povo. Eu concluo, senhor presidente, esse meu pronunciamento do dia da Semana da Pessoa com Deficiência, saudando a chegada da primavera e o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, da maneira que eu mais gosto, lendo um pequeno poema. Quando é primavera? Quando é primavera, as manhãs cabem na alma, o verde, as flores, nos tomam por inteiro, e a poesia corre serena, como um rio sem leito, sempre rumando ao mar. O inverno já descansou a terra. É setembro. Ele nos chega como o riso da criança. O sol da tarde, depois de um dia de chuva, vem como um presente para quem soube bem esperar. Não houve tempo que se perdeu, e nem trabalho sem valor. Aprendemos pela própria jornada. É ouvir, é falar e às vezes calar. Agora temos por conquista o que antes foi a promessa. Hoje é dia de luta, é dia de vitória, é dia de reflexão, é dia de começarmos outro caminho, é dia de nos entregarmos ainda mais a outros sonhos, é descobrir o ser humano verdadeiro, essencial e o divino que há dentro de cada um de nós. É tempo de nos abrirmos como as cores e florescer. É tempo de primavera. De receber o vento e de receber como uma benção o vento e perfumar o ar, o frescor das forças eternamente renovadoras do universo. Vamos todos saudar a chegada da primavera. Vamos todos saudar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a chegada do Estatuto, e viva a luta, o sonho que se tornou realidade. Um viva a essa demonstração de maturidade democrática, um viva às nossas diferenças que nos igualam e identificam como seres humanos. Senhor presidente, o pronunciamento que fiz
Se alguém que está vendo aqui, eu emocionado, pense que foi eu que escrevi, não fui eu, não. Quem escreveu esse pronunciamento e a própria poesia se chama Luciano Ambrosio, um rapaz cego que trabalha no meu gabinete já há 10 anos. Parabéns, senador Paulo Paim. Vossa Excelência demonstra uma grandeza tamanha, porque, apesar da sua longa carreira política, apesar de estar aqui nessa casa há muito tempo, Vossa Excelência não perdeu a sensibilidade e não teve a alma cauterizada. Que muitas vezes esse ambiente político, esse ambiente onde vale mais o ter do que o ser, Vossa Excelência demonstra que continua humano, que continua lutando por aqueles que vivem quase que à margem da sociedade. Vossa Excelência, com o projeto de lei que aqui foi aprovado recentemente, demonstra essa sensibilidade e nos seus pronunciamentos demonstra que essas pessoas têm aqui na tribuna do Senado o senador Paulo Paim, quer sejam os deficientes, os servidores públicos, os trabalhadores, pessoas que muitas vezes, por não ter representatividade, veem suas demandas serem alijadas do processo por discursos transversos, por mentiras, como agora tentam fazer com os servidores, procuram demonizar. E Vossa Excelência, apesar de fazer parte da base do governo, tem se mantido coerente. Teve a coragem de subir nessa tribuna agora há pouco e dizer: do jeito que votei aqui no Senado, vou votar amanhã na sessão do Congresso. Meus parabéns, senador Paulo Paim. Obrigado, senador.